Começa agora, Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar, o Jornal da Nossa Terra. Alô, São Paulo, uma boa tarde para você que sintoniza o AM 1330. Uma boa tarde para você que esteve até agora com o Cacá Rodrigues. A partir de agora, a região oeste da Grande São Paulo vai ficar sabendo as principais notícias desta segunda-feira, dia 21 de outubro de 2013. Está começando a edição 203 do Jornal da Terra. Diariamente, monitorando a região, esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades, servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo, fazendo o rádio na sua essência, interativo, companheiro, prestador de serviço, entrando diariamente na sua casa para levar a boa nova, até mesmo quando a notícia não é exatamente boa, porque pior do que saber aquela notícia ruim é ser privado dela e assim ser escravo da desinformação. E onde não há informação, mora a especulação. Esses são os destaques da edição 203 aqui do Jornal da Terra. Denúncia anônima coloca mais 2 na cadeia por tráfico de drogas em Barueri. Câmara de Itapevi promove mais uma etapa do programa Escola do Legislativo. Ganha Tempo Barueri agiliza atendimento para RG. Começa hoje a Semana da Adolescência em Carapicuíba. Prefeitura de Osasco conclui reforma do Hospital Central e do Pronto-Socorro Infantil. Demutran de Barueri muda sentido de direção de ruas para tentar melhorar a fluidez no trânsito da cidade. Coordenadoria da Juventude de Barueri abre inscrições para o curso vocacional. Jornal da Terra. Apresentação. São 5h02, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Bom, hoje dia 21 de outubro de 2013 e hoje é o 294º dia do ano, só 70 dias para acabar 2013. Boa tarde, Ralf Silva, tudo bem? Boa tarde, Rodrigo, boa tarde, Jefferson, boa tarde a todos os ouvintes do Jornal da Terra. Tá acabando, o ano né? tá acabando. Acabando, o Natal tá chegando, o IPVA também. A gente já começa a pensar no que vai ter que pagar na virada, né? Pois é, verdade. Mas é uma época boa, o calor chegou, né? Parece que chegou com tudo. Brincadeira, o nosso, onde a nossa produção aqui tá complicado, hein? O cara desce de lá já pronto pra ficar nesse estúdio geladinho aqui, tá bom. Aqui tá uma delícia, aqui mas tá bom. saiu ali na porta já... Ó, nem com a gralha tá gostoso, viu? Tá calor com a gralha. Com a sua mobilete? Não é mobilete. Não é mobilete. Não é. Respeitem a gralha do cara. Bom, hoje, dia 21 de outubro. Dia 21 de outubro é o dia do contato publicitário, dia do despachante público. Ó, você falou de IPVA aí. Dia da iluminação, dia dos lixeiros, dos garis. Dia nacional da alimentação na escola. Dia do ecumenismo e dia do securitário. Outra coisa também que a gente lembra sempre nessa época do ano também, né? Não, seguro vence em qualquer época do ano, né? Vem de qualquer época, como em fevereiro, outra em julho. Em 1879, Thomas Edison inventava a lâmpada elétrica no 21 de outubro. Em 1990, o Ralph sequer era nascido ainda, Ayrton Senna ganhava o GP de Suzuka no Japão e tornava-se bicampeão mundial. A partir daí, nós não ganhamos mais nada, ó. Anote bem essa data. 21 de outubro de 1990. É a última vez que nós vimos um brasileiro campeão de Fórmula 1. De lá pra cá, cara, é muito tempo, né?
É muito tempo. Tempo. Eu tentei dar um toque num kart aí, mas não dá certo não é assim pra isso não. Não, é complicado. Mas eu já assim, vi que o Rubinho e o Massa também não, então... Eu tenho uma opinião sobre, lógico que eu não sou um jornalista especializado, mas já comentei aqui com o Jefferson, eu tenho uma opinião a respeito dessa decadência do Brasil em todas as categorias de monopostos. A Globo passou a investir na Stock Car para tornar a Stock Car um produto de exportação. E está conseguindo devagarinho isso. Aqui no Brasil já consolidado, audiência, consolidação financeira e tudo. Só que sacrificou Fórmula 3, nós tínhamos um campeonato importante de Fórmula 3, que era o celeiro de formarmos pilotos que depois iam para a Europa já sabendo muito já. Chegavam lá, arrebentavam, dominavam tudo. Agora não, os caras saem daqui de categorias muito inferiores, do kart às vezes, vão para a Europa e ficam patinando lá e não conseguem fazer boas temporadas. Tentam queimar a etapa. Pois é, a preparação a Fórmula 1 em si, né, todos os esportes que envolvem grande valor de patrocínio e tudo, a gente vê que o menino já nasce dentro de um kart, a gente brinca na Europa, né? Então já se prepara para isso. Sem tirar os méritos do Senna, aliás, eu sou fã dele e vou morrer sendo. Mas o Senna teve uma família com condições para fazer ele treinar. Sem dúvida. Né? Então, desde criança, ele foi condicionado àquilo. Assim que ele tiveram condições, ele saiu do país e assim por diante. Então, eu acredito que realmente precisaria de um incentivo nesse sentido, né? Nesse sentido. É óbvio que tem que ter o chamado patrocínio, não tem muito jeito, mas nós tínhamos antes condições de formar muito mais. Quando você tem quantidade, em algum momento você atinge a qualidade também. Nós tínhamos muito mais pilotos ascendendo a principal categoria, hoje não temos mais. Nós não temos nenhuma fórmula importante de monoposto aqui no Brasil, não tem. É tudo turismo agora. Fórmula não sei o quê, tudo para vender carro, né? Porque essas fórmulas são tudo feitas para vender carro. Sem dúvida. Entendeu? Então, a Globo está tornando aí a Stock Car uma categoria rentável, com boa audiência. Eu não aguento ficar vendo aquelas coisas, mas... enfim, é um produto que se vende. E está conseguindo vender as transmissões para o mundo afora. Então, ela está conseguindo o que ela queria. Só que esqueceu os monopostos. Então, umas poucas categorias de monoposto que existem ficam sendo transmitidas por Rede TV. E aí ninguém vê, né? Rede ninguém vê, na verdade. Devia se chamar aquela televisão. Nenhum menosprezo, mas nada comparável à Globo, né? Bom, já falei da importância. Hoje, entre os famosos que estão fazendo aniversário, Lilian Vitfib, grande jornalista, ficou eternizada por eternizada primeiro pelas imitações de Jô Soares com o Bife Kibe, né? Lilian Bife Kibe, mas principalmente por aquela gafe, aquele momento onde ela começa a rir de um assunto lá, de um casal de velhinhos e não para de rir, perde o controle. E também o cineasta Walter Hugo Cury também está aniversariando nesse 21 de outubro. Agora, Ralf Silva, são 5:08, o nosso convidado vem hoje? Diz que vem, deve estar chegando. Rogério Lins daqui a pouco conosco aqui. Vamos falar muito de política, da política de Osasco. Nós colocamos aqui entre as manchetes, semana passada, o prefeito Jorge Lapas finalmente entregou a reforma lá do PS infantil e do Hospital Antônio Gílio, né? Em que medida isso dá uma desafogada na questão da saúde de Osasco, que é periclitante? Olha, Rodrigo, eu tive com o secretário de saúde semana passada, nós ficamos 1 hora batendo papo, né? Ele falou, peguei uma bomba, né? Peguei uma bomba porque realmente nem estrutura o pronto-socorro infantil e o pronto-socorro central, que é o Hospital Antônio Gílio, tinha. Então, eles estão arrumando agora a parte de estrutural, arrumaram, né? Já inauguraram. Realmente, eu não fui lá, mas eu vi as fotos, diz que melhorou bastante. Agora, o grande desafio, não só de Osasco, como do Brasil inteiro, é os mais médicos, né? Tá precisando de médico. Realmente está bem difícil a situação. O governo Alckmin lançou enfim, vai dar 30, me fugiu o termo aqui agora, mas vai dar 30% de bônus para os médicos que aceitarem trabalhar na periferia. Então é uma saída que o governo Alckmin busca para não contratar médicos estrangeiros e incentivar esses médicos que não veem possibilidade de ir para a periferia para ir. 30% é uma... E também começou mais... deles não é mais médicos, é mais... eu não sei.
Não, aquele programa dos médicos, os médicos fazem mais residentes. Isso, vai abrindo vagas de residentes. O doutor Zé Lima sempre reclama aqui que o governo do estado, o principal problema é não dar vaga a residentes. E não dando vaga a residentes, não forma médicos. Então, há um programa aí, foi anunciado com pompa, né? Agora, ele tem um secretário de saúde midiático, né? Aliás, muito competente. Não adianta você falar para perguntar pro Zé Lima, o doutor Zé Lima nem quer falar, né? Eu pergunto, doutor Zé Lima, o que você acha do doutor Davi Wipe? Então eu vou fazer uma consideração. E aí ele fala outra coisa. Olha, o Corinthians perdeu no domingo, eu não entendi. Aí a gente pergunta off pra ele, e aí? Não, é ótimo médico. Mas no ar ele... Deixa eu contar pra você então. Minha irmã é infectologista, hoje eu considero ela é considerada também entre as 10 melhores do país. Assim como o doutor Davi, né? Ela também é infectologista. Exatamente, pós-doutora na área, com créditos na Alemanha, na França, em Paris. Doutora Érica Ferrari. E o que acontece? Semana passada ela teve que ficar internada, porque ela é triatleta, nadou no mar, pegou uma bactéria. E nosso plano cobre o Sírio Libanês, ele é o médico do Sírio. Por que você não vai pro Sírio? Não, porque lá é o Davi Wipe, ele não sabe nada, ele só tem nome. Essa é a consideração dela. Então eu vou pro Paulistano e eu chamo a equipe do Emílio Ribas e eles cuidam de mim. Foi o que aconteceu, ela ficou 2 dias lá, tomou os antibióticos e melhorou bem. Essa é a visão que ela tem do Ela é médico, ninguém esperou. O doutor não fala isso, ele diz que ele é muito bom, mas o que ele as restrições que ele faz é a administração da saúde do governo tucano de uma forma geral. Então e também porque o médico que saiu, doutor Serri, né? Ele... Amigo do doutor José Lima. Exatamente, de muito tempo, então evidentemente ele preferia que o doutor Serri estivesse lá. Enfim, embora reconheça que até foi bom para ele o afastamento. Até agora não mudou nada, né? Não, tá anunciando aí, né? Esses planos aí, né? Enfim, eu acho que tem dos dois lados aí muito efeito midiático, né? Mais médicos, a gente já começou muito antes do que se imaginava, começou a ter problemas lá no Rio Grande do Sul, já tem uns 3 médicos indiciados em relação à prescrição errada, e o doutor disse aqui que isso é efeito de não ter treinamento mesmo. Claro, deixa eu te contar então. É aquela coisa, a farmacologia de cada país é diferente, né, cara? Nós temos um outro problema que é o seguinte, eu conversei aí com 3 secretários de saúde, não vou citar a cidade, mas os médicos falam que eles não querem morar sem ser no centro da cidade, eles querem morar no centro. Você pega uma cidade igual Osasco, você alugar uma casa no centro aqui, R$3.000. É o que vai custar a mais para a prefeitura. Então, realmente, é um outro problema que estão tendo que administrar. A ajuda de custo é R$1.500. Exatamente, é R$1.500 para moradia, R$1.500 você não mora no centro da cidade. E essa tá a briga aí, entendeu? Mais uma briga aí que é a população que paga o pato. Inclusive, os estrangeiros estão exigindo isso? Estão exigindo, eles não querem morar de jeito nenhum. Não é periferia, você fala, vai morar num bairro... normal, Cidade das Flores, que tal? De jeito nenhum. Não querem? De jeito nenhum. Não vou embora. Não, a nós parece exagero, mas vamos tentar entender um cara que vem de outro país, dá de cara com uma realidade dessa, diferente. Eu acho que tem algum sentido ele buscar morar próximo, até para esse espaço de deslocamento ser o menor possível. Rodrigo, eu acho que é o seguinte, quem morava em Cuba, que ganha $40 por ano... Não, Cuba tudo bem, mas você pega... Os médicos que eu estou te falando são de Cuba. Os que vêm aqui para Osasco, não falando que é Osasco, mas os que vieram para Osasco são de Cuba. Porque aqui só aceitou o programa por enquanto foi Osasco e Barueri por enquanto. Barueri, exatamente. Acho que só os dois. Então é uma das 2 cidades aí, né? E de Osasco são cubanos? São cubanos. Os 3? Eu não sei se são os 3, eu sei que tem cubano. Então a maioria, né? Bom, são 5h14 e esse é o Jornal da Terra. Vamos fazer o nosso primeiro giro de notícias. Já voltamos e vamos continuar falando. Eu também queria saber se o Ralf, mas isso depois do giro de notícias, se ele está acompanhando as primeiras movimentações. É evidente que esse é um tema para o Gustavo Boitron, as primeiras movimentações em Santana de Parnaíba a respeito dos possíveis candidatos aí. Podemos até ter 7 candidatos lá. E quarta-feira vamos estar na rua fazendo o programa direto lá de Santana de Parnaíba, começar a ouvir a população. Os assuntos da nossa gente no Jornal da Terra.
Na manhã da sexta-feira, os vereadores de Itapevi estiveram presentes no CEMEB Dr. Antônio Manuel de Oliveira, no Jardim Rosimeire, para prestigiarem a apresentação do trabalho dos alunos do 5º ano que participam do programa Escola no Legislativo. Os alunos apresentaram uma pequena encenação simbolizando os poderes executivo, legislativo e judiciário, como 3 super-heróis que estavam a serviço da população para organizar uma sociedade mais justa. Os vereadores Cláudio Dutra, Alexandre Rodrigues, Camila Godoy e Inácia dos Santos também fizeram suas considerações e parabenizaram a unidade escolar e os alunos pelo trabalho desenvolvido. O programa Escola do Legislativo visa explicar funções e atribuições do Legislativo Municipal aos alunos da rede municipal, como forma de entendimento e interação com os trabalhos da Câmara Municipal. Com o objetivo de agilizar os serviços da carteira de identidade prestados no Ganha-Tempo de Barueri, funciona desde janeiro deste ano o agendamento com antecedência pelo site da Prefeitura, www.barueri.sp.gov.br. A iniciativa é elogiada devido à redução no tempo de espera para o atendimento. As datas disponíveis são sempre próximas, cabendo ao cidadão poder agendar já para o dia seguinte. Durante a semana, são distribuídas 600 vagas e aos sábados 300. O setor também faz atestado de antecedente criminal, que não precisa de agendamento. É importante que o cidadão fique atento aos documentos necessários para cada tipo de serviço, cuja relação consta do protocolo gerado após a conclusão do agendamento pela internet. Para agendamento, o cidadão pode procurar o espaço digital do próprio Ganha-Tempo, onde o acesso à internet é gratuito. O Ganha-Tempo de Barueri fica na Avenida Henriqueta Mendes Guerra, número 550, no centro de Barueri. A Prefeitura de Carapicuíba promove de 21 a 25 de outubro a 5ª Semana da Adolescência, com uma série de palestras, debates, oficinas e dinâmicas. As atividades são dirigidas a profissionais que trabalham com adolescentes, como educadores, médicos, psicólogos, gestores, conselheiros municipais e os próprios adolescentes com suas famílias. Organizadora do evento, a Casa do Adolescente é espaço da Secretaria Municipal de Saúde, criado em 2010, para promover o Programa de Saúde Integral do Adolescente, atendendo a população de 11 a 17 anos. As atividades da Semana do Adolescente têm o intuito de difundir a importância na adoção de ações de prevenção, proteção e promoção à saúde integral do adolescente, valorizando ações que favoreçam a saúde física, autoestima, autoconhecimento, cidadania e projeto de vida. Inaugurada em 2010 pelo prefeito Sérgio Ribeiro, a Casa do Adolescente integra o Programa de Saúde Integral do Adolescente e atende o público infantil e jovem de 10 a 17 anos e 11 meses de idade, residentes em Carapicuíba. A Casa do Adolescente fica na Avenida General Teixeira Lote, número 501, na Vila Crete. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4183-4125. Repetindo, 4183-4125. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. São 5h19, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. E hoje estamos aqui com o Ralf Silva, que é comentarista desse programa, fala da política de Osasco. E hoje recebendo aqui também, acaba de chegar, o vereador Rogério Lins. Vereador, uma boa tarde. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês, com o Ralf, obrigado pelo convite e um abraço a todos os nossos ouvintes. Que bom tê-lo aqui. Vereador, eu sei que, evidentemente, que nós vamos falar aqui do seu mandato, dos trabalhos que o vereador tem feito, as proposições e tudo que tem feito pela cidade, mas a sua mudança de partido causou aí um rebuliço, mexeu. Falei quando o Delbio foi pro
PSD? PSD, falei, mexeu o cesto de novo, né? Você já esperava isso, já, vereador? Olha, eu estudei muito essa mudança junto com o nosso grupo político. Eu esperava que fosse causar algum impacto aqui na política municipal, mas eu não esperava que fosse ter tanta repercussão como está tendo. Mas acho que é um bom sinal, né? A política passa por um momento de nova visão da população. Eles enxergam, eu acho, com um olhar diferenciado os políticos, os partidos, as ações que os agentes públicos têm exercido em frente a seu mandato. Então eu acho importante essas mexidas de cesto, como você está dizendo, no cenário político, né? Não pode ficar na mesmice. Acho que a população precisa ter novas opções. No andamento do seu trabalho no cotidiano da Câmara não mudou nada, né? Porque você continua na base do governo, continua a mesma coisa, né? Continua. Na verdade, eu achei até que eu ia ter que dar mais explicações para a população sobre essa transição de partido, né? Hoje como dirigente partidário também. Mas eu comecei a perceber que o pessoal que me acompanha, que acredita no meu trabalho, né? Nossos militantes e simpatizantes, eles acreditam muito no nosso grupo político, independente da sigla. Tá. Né? Hoje eu pretendo fazer um trabalho voltado para essa sigla. Né? Eu venho com uma nova missão. Eu nunca fortalecer o PTN na cidade. Exatamente. Eu nunca tinha tido a oportunidade de ser dirigente partidário. Eu sempre fiz parte de partidos, né? Mas sempre como filiado e com mandatos eletivos. Então acho que até por isso o meu eleitor, os simpatizantes dos nossos trabalhos, né? não são muito ligados ao partido que eu estava, à agremiação que a gente estava. Eram muito ligados às ações do nosso mandato. Então hoje eu quero criar, além dessa fidelidade dos meus eleitores, com o meu mandato, também com esse nosso partido, o PTN. Agora, eu imagino que o vereador, agora na condição de dirigente partidário, presidente, né, do PTN de Osasco. Isso. Hoje eu sou presidente municipal e vice-presidente estadual. Vice-presidente estadual. Exatamente. Imagino que também surgem mais atribuições, mais cobranças. E a legenda em si é uma legenda que precisa ser muito trabalhada também na cidade, para que ela, nas próximas eleições municipais, tenha condições de fazer mais vereadores também, né? Quando eu fui convidado, graças a Deus eu fui convidado por diversos presidentes de partido. É isso que eu ia te perguntar, você deve ter tido muito convite quando acenou, né? Quando começou aquelas supostas brigas, né? Porque eu não chamo de briga, porque são discussões, faz parte do processo democrático. Então as divergências, muitos presidentes de partido começaram a me procurar. O que, para mim, foi muito gratificante, é sinal que nosso grupo está no caminho certo. Mas eu procurei escolher um partido que tem uma direção com um novo olhar para a política. Né? As ruas, as manifestações demonstraram para a gente que quem não se adequar a esse novo momento, esse novo sentimento da população, não vai ter vida longa na política. Vai tomar um bonde mesmo. Então eu pedi para a nossa presidente estadual, a Renata, que eu só iria para essa sigla se eu pudesse fazer um trabalho de... Renata Abreu. De curto, médio e principalmente de longo prazo dentro do partido. Então hoje o PTN está visando as eleições de 2014, sim, mas nós estamos pensando nas eleições de 2016, 2018, 2020. Eu quero fazer um projeto político com esse grupo. Nós estamos convidando pessoas do segmento político regional diferenciadas, o Ralf é uma delas, entre outras pessoas. O PTN hoje já tem um vereador, que sou eu, e já trouxemos muitas pessoas que têm condições de representar a nossa cidade de Osasco aqui no Legislativo na próxima eleição. Ô, Rodrigo, faça a sua pergunta. Queria falar uma curiosidade aí do PTN, que é o seguinte. A executiva estadual do PTN, ela é a nossa presidência da Renata de Abreu. A vice-presidência é o Rogério Lins e o Igor Soares, aqui de Itapevi, da sua terra. Inclusive, nós vamos trazer o Igor aqui também. E o mais velho da executiva estadual está na nossa frente, que é o Rogério, 35 anos. Você vê? Bem jovem. Então, a ideia nossa, a ideia da executiva estadual, da Renata, é realmente a juventude, é devolver para as ruas o que eles cobraram, que é a mudança, né? Então, realmente, essa é a ideia, vir com jovens, com ideias novas, né, e mostrar por que o PTN foi reformulado e vem realmente para fazer a diferença. E eu tive a honra de ter sido convidado pelo Rogério e pela Renata para presidir a juventude estadual do partido.
Então a gente vai fazer esse trabalho não só na executiva estadual, que é o jovem, como também na juventude estadual do partido. Fazer um trabalho de base para criar os diretórios municipais das cidades que ainda não existem e também o diretório da juventude nas cidades, para fazer o jovem se interessar pela política hoje, né? Porque o jovem hoje, a maioria da população hoje é jovem, 40% até os 30 anos. Então o que acontece? E o jovem ele é apolítico. A gente precisa trazer o jovem para a política, porque o mal vence quando as pessoas do bem se calam. É verdade. Então tem muita gente aí, muito jovem bom, pessoa dedicada, que estuda, que trabalha, né, 24 horas, que é o caso do Rogério aí. Ontem encontrei com ele uns 4, 5 lugares. Falei, Rogério, sua esposa? Ela falou, não aguenta mais. Né? Não, mas é verdade. E vocês têm a missão... Ele gosta muito, faz com um carinho, uma dedicação. Vocês têm a missão de simplificar essa linguagem, de rejuvenescer a linguagem, porque é muito simples falar com os jovens, desde que falem das necessidades deles, do que eles estão buscando na política, e desde que olhem também nos olhos das pessoas. E porque não é também uma questão de idade que vai determinar quem é bom ou quem é mal. Agora, que realmente o jovem, que a política fala muito mal com o jovem, que se comunica muito mal com o jovem, isso é uma grande verdade mesmo. Que, na verdade, o jovem, hoje, ele sente dificuldade de encontrar um representante no segmento político. As próprias manifestações, as pesquisas que foram feitas para entender o movimento, detectou que esse tipo de manifestante, o jovem que foi para a rua, ele não se sente representado politicamente. Porque o jovem hoje, ele não aceita aquele tipo de política de clientelismo, assistencialismo. Ele quer política pública que atinja a coletividade. Ele está discutindo o transporte coletivo, ele está construindo saúde pública. Então ele vem com outro sentimento. E isso para a gente é muito bom. É muito bom mesmo. Eu mesmo fui em algumas manifestações e só não andei junto com a população por questões de segurança, né? Porque a própria polícia militar falou, olha, Rogério, tem gente que vem para o manifesto, vem para reivindicar, e tem gente que vem, infelizmente, para o vandalismo, para aparecer. Então não é seguro uma pessoa que é representante política andar no meio do manifesto. Eles podem interpretar mal. Então eu ia num determinado momento e não seguia, mas minha vontade era de marchar ali junto com eles, porque houveram muitas conquistas e eu estou percebendo que muitas conquistas hão de vir. A gente tem uma opção de coisas que a gente abre o jornal e reclama desse país, mas bem ou mal, a partir do que a gente viu nas ruas em junho, começou-se a falar de saúde. Você pode ser contra ou a favor mais médicos, mas começou a se falar, buscou-se uma solução. O governo do estado deve apresentar aí um bônus para médicos de periferia, ou seja, coça de um lado tem que correr do outro para fazer alguma coisa. Algumas leis que estavam aparentemente paradas lá no Congresso começam a ser tratadas, mas ainda é muito pouco. Se você botar aqui 10 jovens aqui, 10 na faixa etária dos 20 anos. Sexta-feira nós entrevistamos aqui a presidente da União dos Estudantes de Itapevi. E depois conversamos muito aqui fora do ar. É uma incompreensão com a letargia do poder público muito grande. E a gente compreende porque nessa idade você tem energia para tudo. Quanto mais para reclamar, né? O jovem mais reclama do que faz qualquer outra coisa. Então realmente o desafio de vocês de investir nessa linguagem, simplificar a linguagem, se comunicar melhor com o jovem, ela é difícil, mas ela é importante. Realmente, que se estivéssemos falando de um mercado, é um nicho esse mesmo, e quem não estiver atento a essa observação vai ficar para trás mesmo. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu fui para a Avenida Paulista, no movimento dos Caras Pintada. Você lembra disso? Opa, do Collor. Naquela época, para você ter uma ideia, eu fui para cabular aula. Eu não tinha sentimento político, eu não tinha... Todo mundo da minha escola foi e eu falei, eu vou também. Vou lá para Paulista para cabular aula. Hoje, e a gente sabe que boa parte das pessoas que estavam lá pela farra, pelo momento, mas muita gente eu fazia rádio na Avenida Paulista fazendo. E ia para lá, porque estava ali perto mesmo. Só que hoje você vê que o movimento é organizado. O poder das redes sociais de mobilização, ele é fantástico. Tanto para o bem quanto para o mal.
né? Obviamente que nesse meio tem as pessoas que vão lá para badernar, ou para furtar, ou para praticar atos de vandalismo, que a gente tem que coibir qualquer tipo de prática de violência, danos ao equipamento público. Eu sou contra, eu sou a favor da manifestação, que ela é pacífica e democrática. Nós tivemos esse final de semana aqui na Raposo Tavares, né, no Instituto Royal, lá, aquela manifestação em prol dos animais. Agora a gente tem que tomar cuidado com parte da agressão, da depredação, porque sempre sobra para algumas pessoas, tanto do lado dos manifestantes, quanto do lado dos policiais, que às vezes estão ali para proteger, fazendo o seu serviço e muitas vezes são agredidos. E tem uma coisa, né, Ralf e Rogério. Dupla boa essa, hein? Ralf e Rogério, RR. Vocês cantam também? Vamos fazer a dupla sertaneja. Mas assim, tem uma coisa que a gente... você falou das manifestações dos caras pintados, né? A grande liderança que surgiu naquele movimento, aonde foi parar, hein? Que é o senador, como é o nome dele mesmo? O senador do Rio de Janeiro? Do Rio de Janeiro, o Crivella? Não. Fugiu, ninguém vai lembrar o nome dele aqui agora. Você lembra, Jefferson? Cabreira. Não, o senador pelo Rio de Janeiro, que agora é candidato a governador no Rio de Janeiro. Provavelmente a gente já vai dar uma gulgada aqui, já vai lembrar. Mas ele, nesse momento... Eu lembrei do Collor, já que ele caiu. Mas nesse momento ele também é questionado. Porque com o passar do tempo, perdeu aquele vigor, aquele frescor de alguém que buscava o idealismo e passou a negociar como um outro político da pior espécie possível, né? O que não pode haver também é isso, né, Rogério? Não, com certeza. E assim, é triste porque foi um momento importante da vida política do país. Até nós temos essas manifestações de junho agora, tinha sido o grande momento que a população foi para a rua e ficou a cara muito explícita da força do jovem ali, né? Exatamente. E eu entendi que o movimento ia parar. E você percebe que cada novo fato, eles se reorganizam, né, às vezes numa menor quantidade, mas sempre reivindicando. E acho que o Rio de Janeiro hoje é o local que está mais forte ainda, que cada vez aumenta mais, né, a manifestação. E é interessante, que nem o Instituto Royal aí, que é a defesa dos animais, né? Eu tive a honra de ter sido contactado pela equipe de produção da Luísa Mel e a apresentadora Dani Moreno, e ela me relatou, a Dani, por telefone, realmente o que está acontecendo lá. E em relação aos testes com os animais, né, e o que acontece, eu não vejo diferença entre um rato e um cachorro. Os dois são animais, os dois são seres divinos e não devem ser maltratados. Agora, o teste, ele tem um outro grande problema. Quem gosta de sofredor? Ninguém gosta de sofredor. Você gosta, Rodrigo? Você gosta, Rogério? Ninguém gosta, né? Então a gente vê os animais sofrendo, né? Então, qual o objetivo disso? Entendeu? Até onde é necessário isso? Não tem outro caminho? Vai salvar muitas vidas? Por que não faz monitorado por uma associação protetora dos animais, pelo Ministério Público de perto? Não, teoricamente assim, era para ser, né? Era para ser, teoricamente, exatamente. O Ministério Público não sabe o que está acontecendo lá dentro. É aquela coisa de, no começo faz direitinho, depois dá uma relaxada. Eu acho que com a internet tudo hoje, vamos monitorar as pesquisas, quem quer monitorar, quem tem vontade de monitorar. Sem dúvida. Então, acho que as questões maiores estão aí, né? E o animal é indefeso, né? Porque até uma judiação. Eu não tenho opinião formada, mas você vê aquilo, é de partir o coração. Aqui não tem. Exatamente. Você pode. Eu vi alguns cientistas justificando aquilo, mas não consigo ver aquilo com bons olhos mesmo. E aí você olha pro teu cachorro, todo mundo tem um cachorro em casa. Exatamente. Seu gato, qualquer animalzinho em casa, você fala, não dá para imaginar. Só que agora eu olho pro meu fofo lá em casa e falo, olha, vou te mandar pra São Roque. Você não forga, não. Lembrei não, né? Eu fui aqui no Google, é o Lindbergh Farias. Lindbergh. Grande representante do movimento dos estudantes, né? Isso. E não tão jovem assim, né? Ele também é um 69, né? Mas na época éramos todos jovens, como diz aquele apresentador lá da Rádio Tropical, né? E você vê onde foi parar Lindbergh Farias, né? Hoje anda muito contestado aí lá no Rio de Janeiro mesmo, ele deve ficar meio que com o palanque dele esvaziado. O que não pode é isso, né? Viveu um momento de transformação da política nacional, no momento que conseguiu o poder
esqueceu de todos os ideais. Isso também não pode acontecer. Eu vou fazer, Rogério, muito obrigado por enquanto de estar por aqui conosco, fazer um rápido giro de notícias pela região. Na volta eu vou falar um pouco do mandato, né? E também dos sonhos, né, que você tem aí pro ano que vem, que será uma candidatura a prefeito daqui 4 anos, como é que vai buscar mais quadros em outros partidos para fortalecer o PTN. O Ralf também está aqui, vamos saber um pouco mais como é que vai ser o futuro do PTN e também do Rogério Lins, que está conosco aqui hoje no Jornal da Terra. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. A Prefeitura de Osasco concluiu a reforma do Hospital Municipal Antônio Giglio e do Pronto Socorro Infantil Dr. Adalto Ribeiro, que funcionam na mesma unidade de saúde. A entrega das obras aconteceu na última sexta-feira. As 2 unidades passaram por reforma completa, incluindo telhado, redes elétrica e hidráulica, contenção de infiltração, troca de portas e iluminação, além de nova pintura. O PS Infantil ganhou ainda uma pintura especial com personagens que fazem sucesso entre as crianças, deixando o ambiente mais agradável e acolhedor aos pequenos pacientes. Também foi trocado 100% do mobiliário e adquiridos equipamentos e aparelhos novos, visando melhorar ainda mais o atendimento. O Pronto Socorro Infantil passou a contar também com 2 novos leitos para atendimento de emergência e urgência, com equipamentos modernos e de última geração. Com as intervenções, será possível dobrar o atendimento da UTI infantil para 8 leitos. Depois de estudos sobre o fluxo viário do município, o Departamento Municipal de Trânsito de Barueri está realizando mudanças no sentido de direção de algumas ruas da cidade. A inauguração da ponte Akira Hashimoto, que liga o bairro Aldeia de Barueri a Alphaville, obrigou o Demutran a alterar o sentido de direção da rua Piauí, que fica nas proximidades da estação de trem Antônio João, passando a ter o fluxo obrigatório sentido Rua Rondônia, que também teve alteração, sinalizando ao motorista para seguir rumo à Rua Acre. Para finalizar as modificações nesse bairro, o condutor que passa pela Rua Acre terá de seguir em toda a via com destino à Avenida General Pedro de Divisão da Silva. Já na Rua Portela, no Jardim Belval, foi mudado o sentido da via da Avenida Itaqui, rumo à rodovia Castelo Branco, visando a melhoria na fluidez. No Jardim Tupã, algumas vias adjacentes da Avenida Brigadeiro Manuel Rodrigues Jordão, como as ruas Margarida Galvão e Bororós, também terão mudanças em breve. As mudanças já estão previstas no Ordenamento de Mobilidade Urbana de Barueri. A Coordenadoria da Juventude e Políticas sobre Drogas da Prefeitura de Barueri está com inscrições abertas para o curso de orientação vocacional até o dia 29 de outubro, para jovens de 14 a 17 anos que morem em Barueri. Serão oferecidas 30 vagas em 2 turmas e para se inscrever basta comparecer à sede da Coordenadoria da Juventude e Políticas sobre Drogas com comprovante de residência e levar o responsável ou retirar a ficha para o responsável assinar. O curso será na sede da Coordenadoria da Juventude e começa no dia 30 de outubro. As aulas acontecerão às quartas e quintas-feiras e o curso vai até o dia 19 de dezembro, quando os jovens receberão o certificado. A sede da Coordenadoria da Juventude e Políticas sobre Drogas fica na Rua Guilhermina Carril Loureiro, número 100, no centro de Barueri. Mais informações pelo telefone 4199-0422, 4199-0422. Os assuntos da nossa gente, no Jornal da Terra. São 5h39, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Hoje recebendo o vereador de Osasco, Rogério Lins, e também o Ralf Silva, advogado e comentarista político desse programa aqui. Vereador, falamos aí no começo dessa mudança. Antes de falar do que você pensa, de que forma organizar o partido,
E a reclamação lá do outro lado, lá, PHS, toda hora a gente vê as lideranças do partido esbravejando, vou buscar o mandato, enfim, já esperava isso, vereador? Na verdade, eu nunca quis sair do PHS, né? Eu já tive uma experiência num outro partido, que foi o Partido da República, partido que eu consegui minha primeira oportunidade dentro do Legislativo em 2008. Infelizmente, houve um esvaziamento desse partido para as eleições de 2012. O Oswaldo Virgínio era o puxador de voto, era a maior liderança do nosso partido, do PR. E no final o Oswaldo acabou saindo para um novo projeto, que era o projeto do PSD, ele ia ser candidato a prefeito, enfim. Certo. Então eu acabei ficando sozinho no partido. E eu tive que optar. Ou ficava sozinho no partido, ia ter uma boa votação como eu tive e não ia ganhar a eleição, porque o PR ficou completamente esvaziado com 4, 5 lideranças. Eu ia ter 10 mil votos lá e não ia ganhar a eleição. Ou ia arriscar ir para um novo partido e tentar disputar e continuar na legislatura. Eu me desfiliei do PR e fui para o PHS. E aí tem aquele processo de infidelidade partidária, tudo, né? Dessa vez não, dessa vez eu me finquei no PHS, queria, como hoje eu estou tentando fazer uma história no PTN, eu queria construir essa história dentro do PHS. Só que quando a gente fala de direção partidária, quando ela começa a ser autoritária, unilateral, e começa a tomar decisões em nome do partido, sem consultar as pessoas que têm mandato eletivo, as pessoas que representam os diretórios nas suas cidades, aí você começa a ter problema dentro do partido. Então nós começamos a ter divergências, né, discussões, né, algumas dentro da democracia, outras não. E acabei sendo desligado do partido. Dessa vez eu não pedi para sair do partido, né? Eu fui desligado do PHS. Expulso. É um termo pesado, né? Mas o termo correto... Não por má conduta. Não por má conduta. Não, o dirigente falou, olha, eu não... É como um jogador de futebol. Às vezes você está jogando no São Paulo e a direção do clube, você pode ser um bom jogador. Você pode não ser indisciplinado. Mas pro projeto daquele clube, às vezes você não tem mais função. Então o projeto do PHS é bem claro. Hoje eles estão numa linha de segmento religioso. O PHS hoje pretende eleger uma pessoa que representa a Umbanda, a Quimbanda, esse segmento religioso, tanto com estadual quanto federal. E obviamente que eu disputando uma eleição dentro desse projeto, o dirigente estadual achou que eu poderia atrapalhar esse projeto, que só vai fatalmente eleger um deputado estadual e um deputado federal. E como eles querem eleger um representante do segmento, eles não quiseram me dar o espaço. Então começou as divergências, as brigas, até que eu fui convidado a procurar uma nova sigla, né? É fato que teriam colocado como única opção o vereador disputar o cargo do Senado, é isso? Então, uma das coisas que me deixou bastante chateado com o PHS foi eu saber pela imprensa que eu estaria possivelmente disputando uma vaga para senador. Isso nunca partiu nem de mim, nem do meu grupo, ninguém da minha assessoria. Eu fui surpreendido com representantes da mídia escrita aqui da nossa cidade, depois da mídia ligada à internet. Ô Rogério, legal, você vai ser candidato a senador, mas não está muito cedo. E eu falei, eu sou candidato a senador? Eu não estava nem sabendo. Então foi o próprio Como assim, né? presidente estadual do meu partido que plantou essa notícia na mídia e que me gerou até um certo grau de descontentamento, né? Então acho que eu devia ter sido no mínimo consultado em respeito ao tempo que eu já estou no PHS. Mas são coisas que vão acontecendo e que você percebe que o casamento está chegando ao final. Uma pergunta, Ralf? Não, interessante. Eu quero saber do Rogério, como é que foi feito esse convite aí pelo PTN? Eu, na verdade, eu tenho um mandato muito ligado à qualidade de vida, a eventos que mobilizam pessoas. Eu gosto de fazer ações positivas na minha cidade. E eu, por ser filho de nordestino, né, sou filho de pernambucano, eu tinha vontade de fazer aqui, porque a gente acompanha a cultura, os eventos de grande porte da nossa cidade, e a gente tem um evento que chama Japan Matsuri, que hoje é o maior evento de concentração de pessoas ligado a uma cultura, a um segmento de etnia. E eu falava, bom,
A gente tem bastante japonês em Osasco, eu sei, mas a gente tem muito mais nordestino. Por que não fazer um evento, uma semana nordestina no município de Osasco? Era meu objetivo. Aí eu consultei meu grupo, vamos fazer a semana nordestina em Osasco? Vamos. Nada mais justo que a gente procurar quem é referência aqui no nossa região, no nosso estado, em cultura nordestina. Fomos no CTN, né, no Centro de Tradições Nordestinas. E aí eu conheci o seu Zé de Abreu, que é um baluarte da política da nossa cidade, já foi inclusive candidato a prefeito aqui em Osasco. E ele falou: Rogério, você é filho de nordestino, vereador, um dos mais votados da história de Osasco, você vai vir aqui no CTN que eu vou te homenagear. Nordestino aqui a gente tem que homenagear. E aí começou esse namoro. Conheci a Renata falou: não, você vai ter que vir pro PTN, você é a cara desse novo PTN que a gente está montando. E aí, enquanto eu não efetivamente fui pro PTN, eles não desistiram. Então foi uma paquera que virou namoro, e hoje é um casamento que eu pretendo que dure por toda a minha vida política. É realmente um segmento muito forte. Agora, você falou aí da verve do seu mandato. Você vai continuar votando com a base do prefeito Jorge Lapas. O que você, nos próximos meses, porque eu sei que provavelmente o ano que vem você vai estar muito presente também como candidato. E candidato provavelmente a deputado federal, é isso? Provavelmente hoje eu sou pré-candidato a deputado federal. Nós estamos discutindo com a base do nosso partido, com a base do meu grupo político, né, com as lideranças que acreditam nesse projeto, mas hoje nós estamos buscando esse caminho, uma pré-candidatura a deputado federal. E vai ter uma bandeira específica, ou a sua identidade vai ser se comunicar com o jovem mesmo? Olha, a região oeste, esse corredor oeste, ele sempre teve grandes representantes em Brasília. E eu quero ser uma dessas opções, né? Eu não quero ser somente um deputado federal da cidade de Osasco, eu quero ser um deputado federal da região oeste do estado. Eu quero usar o meu mandato da mesma forma que eu tive a oportunidade de fazer como vereador. Muita gente falava: o Rogério é o vereador do Jardim da Abreu. E eu sempre procurei ser um vereador da cidade de Osasco, né? Procurar atender todos os segmentos, né? Eu trabalho muito forte com qualidade de vida, atividade física e esporte. Mas eu não deixo de ter minha atuação na segurança pública, na educação, em projetos habitacionais. Estou sempre antenado nas questões do trânsito, da infraestrutura, sustentabilidade. Eu acho que hoje o representante público, ele não tem direito de escolher um segmento, ele tem que estar antenado em todos os problemas da população. Principalmente um legislador, né? Porque você está lá responsável por apresentar ideias, né? Onde começa tudo, né? Então, se você for partir para um patamar desse, restrito a um segmento, você já começa com limitações. Eu quero estar à disposição da população e fazer do meu mandato, se Deus quiser e o povo assim escolher, eu quero que ele seja um mandato como eu faço como vereador, um mandato participativo, antenado nas redes sociais, na opinião das pessoas. Eu já apresentei projetos de lei na Câmara Municipal que vêm de ideias da própria população. Então acho que quanto mais você ouvir as pessoas que você representa, tua chance de errar é muito menor. Agora, Rogério, nesses 10 meses de mandato do prefeito Jorge Lapas, o que você destacaria como grande trabalho e o que ainda você acha que ainda precisa trabalhar muito? Ainda um grande problema em Osasco ainda é a saúde, né? Olha, o Lapas, ele vem de um quadro que é técnico, ele nunca tinha sido candidato a nada. E é uma pessoa que eu percebo que está muito interessada em ser um excelente prefeito. Ele tem um grupo político muito bom, ele tem um quadro de secretários que estão 100% focados e dedicados, assim como ele. E eu acho que os grandes diferenciais do Lapas como prefeito é que ele é uma pessoa que está em todo lugar. Ele tem um problema na rua, o Lapas vai lá pessoalmente, ele não manda representante. Tem um evento de médio porte, grande porte, ele está, mas se tem um de pequeno porte, ele vai também. Então ele está dando a cara para bater. Ele sabe que a administração tem algumas dificuldades, como qualquer cidade tem, ainda mais uma cidade do tamanho de Osasco. Hoje acho que o ponto crítico, apesar de ter um secretário que é extremamente competente, extremamente experiente, que é o Dr. Zé Amando Mota, a saúde não é de Osasco.
Você vê no país inteiro, na mídia, passa por dificuldades. É difícil contratar hoje profissionais. Né? Mas a gente vê já alguns avanços, principalmente na área, na estrutura das unidades de saúde. E eu acho que, como ponto positivo, o Lapas ele tem investido na infraestrutura da cidade. Nós estamos recapeando diversas ruas, né? Não só fazendo aquele trabalho paliativo que é o tapa-buraco. E ele conquistou 20 novas creches para a cidade de Osasco. Né? Então ele está escolhendo as regiões, né, pontos estratégicos da nossa cidade. A gente tinha um déficit de mais de 5 mil crianças fora de creche. Então, com essas 20 creches que já estão sendo construídas, nós vamos dar um passo muito grande para reduzir essa fila de espera. Então, acho que isso é um dos pontos principais hoje, nesses 10 meses do governo dele. Porque você tira uma criança da creche, você cria um problema social, porque a mãe não pode trabalhar, porque normalmente a mãe que precisa deixar um filho na creche, ela ganha tão pouco, que se ela pagar uma escolinha particular não vale a pena. Então vira um problema social, não é só... É verdade. Então acho que isso é um ponto bem positivo. O que ele tem investido na infraestrutura, o que ele tem feito pelas creches aí da nossa cidade com a doutora Régia, nossa secretária da Educação, e o investimento que ele tem dado ao lazer e ao esporte, porque nem só de cimento, de obras, vive a cidade, né? A cidade precisa investir no lazer. Então, um exemplo é a ciclofaixa, né? Inaugurada recentemente, que pegou muito bem, a população está adorando, está usando, né? Eu não consegui ir domingo agora por causa dos compromissos com as crianças, mas realmente acho que a qualidade de vida da nossa população está melhorando. E esse é o caminho, porque a saúde, o Zé Armando, quando cai no hospital, já tem um problema que não dá para prevenir, mas ele tem que ser atendido imediatamente. E você tem que trabalhar na prevenção, realmente, e a ciclofaixa é um exemplo, para melhorar a qualidade de vida da população da nossa cidade. Então, acho que é fundamental isso, realmente ficou muito legal, muito bacana. O centro da nossa cidade aqui ficou mais bonito. Verdade, Praça Antônio Menck. E tão raro na região as ciclofaixas, você não vê nenhum trabalho nas outras cidades. Realmente aqui está muito resumido ao Osasco mesmo. E só para finalizar, a única coisa que eu pedi para o Lapas, para a gente estreitar essa relação legislativa e executiva, é a mesma coisa que eu pedi para o Emídio no meu primeiro mandato. Eu vou ser sim da base aliada. Só que existem projetos que eu quero discutir com o prefeito e provavelmente pode ser que eu não vote junto com a base aliada. Exatamente. Na legislatura anterior... E é possível isso, vereador? É possível. Falando sério. O executivo ele tem que respeitar a opinião do legislador. Não, tem, mas no atual modelo que a gente vê por aí, o executivo aceita isso, porque nós vimos, mesmo em relação aqui em Osasco, o problema do PSC no começo do ano. É possível mesmo isso? Olha, você sabe que o meu padrinho político, quem me lançou na política foi o Emídio. E eu, na minha primeira legislatura, eu tive 3 momentos de divergência com o Emídio. Obviamente que fica aquela relação estremecida inicialmente, mas eu defendo pessoas que acreditam no meu mandato. Então eu vou dar 3 exemplos bem rápidos aqui. Primeiro foi em relação aos animais. Um projeto de lei que foi para a Câmara relacionado a animais, e eu falei, eu não vou votar esse projeto. E procurei o líder do governo que conduz a votação e expliquei que eu não ia votar. E não houve nenhuma grande... Não, eu não votei o projeto, né? Se eu não me engano, da base aliada naquele momento foi o vereador Fábio Amato. O restante optou por votar e deu toda uma repercussão, inclusive na mídia, né? Passou no programa da Luísa Mel, os vereadores que votaram. Então, eu tenho uma relação com esse segmento de proteção animal. Então, eu não vou votar um projeto que vai em desencontro com aquilo que eu defendo. O outro foi... Eu era presidente da comissão das pessoas com deficiência na Câmara Municipal e foi um projeto que reduzia a gratuidade no transporte coletivo. Eu falei, olha, infelizmente, eu defendo esse segmento, eu não vou votar esse projeto. E assim eu fiz. E o terceiro foi, eu estudei minha vida inteira na FITO. E teve um momento de desmobilização, vai ter o fim da FAC-FITO ou não, a vinda da Unifesp, e eu fiquei do lado dos universitários, né? O público jovem confia muito no meu mandato, eu inclusive marchei com eles aqui na cidade de Osasco. Então, eu separo o meu mandato
às vezes, do meu compromisso com a base aliada. Tem que ser assim. Isso faz parte da democracia. Agora, obviamente, que você tem que ter um compromisso, né? Uma identidade com o segmento e não, isso aqui eu não vou votar porque eu não quero votar. Então, eu tenho muito isso bem claro com a minha relação com o Executivo. Vereador, a gente está chegando no final do programa. Nas comissões, em que comissões que o vereador tem trabalhado? Então, eu hoje... Quer dizer, na verdade são duas perguntas. Em quais comissões? E se essa mudança de partido muda alguma coisa, pode ser tirado cadeira de alguma dessas comissões? Não, na verdade não. Eu sou primeiro secretário da Câmara Municipal. Tá. Como eu disputei a presidência da Câmara, né, a gente tinha um grupo de vereadores que defendia o meu nome como presidente e um outro grupo defende o nome do Toniolo. Então, para a gente fazer uma composição no final, eu optei por não participar de nenhuma comissão. O Toniolo me convidou para fazer parte da primeira secretaria da Câmara Municipal. Eu conduzo os trabalhos hoje com o presidente Toniolo. E como era um grupo de 9 vereadores, então eu preferi sugerir que os meus colegas que estavam juntos nesse projeto ocupassem as comissões. Então hoje eu faço parte da mesa diretora como primeiro secretário e não participo das comissões. Rodrigo, rapidinho, eu queria que o Rogério falasse dos planos futuros aí dele e do PTN. Verdade. Olha, hoje o PTN aqui de Osasco e da região vem do Projeto Vitória. É uma coligação de 4 partidos. Podem surgir novos partidos nessa coligação, mas desde que não tenham candidatos à reeleição, nem para deputado estadual quanto a deputado federal. Em Osasco nós devemos sair com um grupo bom, né, disputando já as eleições de 2014. O Ralph é uma dessas pessoas que deve disputar a eleição de deputado estadual. Eu venho para disputar, né, sou pré-candidato a deputado federal. Entre as outras articulações da cidade, a gente tem chances reais de ter representantes do PTN, tanto na Assembleia Legislativa quanto em Brasília. E já pensando no crescimento do PTN em 2016. O nosso projeto, já trouxemos boas lideranças já testadas nas urnas pela população para o PTN. E o PTN vem para 2016 para brigar aí, no mínimo por 3 cadeiras aí no Legislativo osasquense. Que legal. Bom, Ralph, está terminando o programa. Deixa eu agradecer então aqui ao vereador Rogério Lins. Agradecer, já deixando a porta aberta para outras vezes, e qualquer novidade, quiser chamar a população para acompanhar o seu trabalho, fica à vontade. Ô vereador, prazer. Queria agradecer aí toda a equipe, obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês e mandar um abraço a todos os ouvintes e falar que meu gabinete está à disposição. Toda terça e quinta eu atendo a população da Câmara Municipal, pode mandar lá pelo Facebook, reclamar, reivindicar, mandar e-mail, estou sempre à disposição da nossa população. Muito obrigado, vereador Rogério Lins, do PTN de Osasco. Ralph Silva, muito obrigado a você também. Obrigado, Rodrigo. Obrigado ao Rogério Lins por ter comparecido aqui. Ele que é muito atarefado, como eu falei anteriormente. Obrigado por tê-lo trazido aqui. O Jefferson, você, a toda a direção da nossa rádio aqui, principalmente aos nossos ouvintes aí do Jornal da Terra. E a gente volta em breve. Aí semana que vem não vou estar aqui na segunda, estou indo para Colômbia na quarta-feira. De novo. Mas em breve a gente traz algumas dúvidas jurídicas também aí para os nossos ouvintes. Um abraço, Ralph Silva, está terminando mais uma edição aqui do Jornal da Terra, edição 203. Está chegando meu amigo Ademir Laurenti e o Som do Sucesso. O Jornal da Terra volta amanhã, 5 da tarde, aqui no AM 1330. Um abraço, paz e bem, e não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã, 5 da tarde.